Estamos de volta com o programa Cláudio Alves, sem censura. Neste programa especial, gravado em nossos estúdios em São Paulo, recebemos o Dr. Valdir Reginato. Ele é uma das principais referências do país em bioética, um médico que atua ainda como professor na Universidade Federal de São Paulo. A gente já conversou sobre bioética e agora vamos discutir sobre estrutura familiar e a sexualidade. Professor, como é que as famílias antigas tratavam o sexo e como tratam hoje? A primeira coisa que nós temos que diferenciar é exatamente isso: sexo e sexualidade, né? Eu vou perguntar para o senhor depois a diferença de uma para a outra. Porque primeiro, ainda se confunde depois sexo com amor, né? Então vamos lá. Quando se fala sexo, tem aquela historinha, né? Que a menininha perguntou para o pai: pai, o que é sexo? E o pai ficou todo assim, um pouco estonteado, que a menina muito pequena, tal, não sabia o que responder. Falou: mas filha, por que está perguntando isso? Falou: não, porque aqui está, nome, idade e sexo. Ela só estava querendo saber isso. Ou seja, saber se era homem ou se era mulher. É uma definição em termos de se é homem ou mulher. Sexualidade é um comportamento todo vinculado ao sexo masculino ou ao sexo feminino. Não é apenas uma diferenciação anatômica sexual, mas a sexualidade, ela contempla todo um comportamento masculino e todo um comportamento feminino. E isso, quando você fala, Cláudio, como é que era visto no passado e como é que é visto hoje? Eu acho que nós avançamos muito. Nós avançamos muito quando nós acabamos com todas as cegonhas e começamos a realmente perceber que as crianças precisam ter uma educação. Mas, professor, com esse avanço, a gente observa também no dia a dia que o aumento da criminalidade relativo a sexo, a sexualidade, aumentou. Será que esse avanço não foi prejudicial também para as famílias brasileiras? O avanço é prejudicial, mas não é por uma educação bem formada. O que ocorreu foi uma banalização em relação à sexualidade e uma violência em relação à sexualidade, onde se confundiu na sociedade, Cláudio, uma outra questão que é a sensualidade. O que aconteceria, na opinião do senhor, se não tivesse aí os limites sexuais e não existissem as famílias? Nenhuma circunstância nessa mudança. Eu vou dizer uma coisa para você, Cláudio. Uma das atividades que nós fazemos, nós damos cursos para noivos. E quando nós damos esses cursos para os noivos, nós falamos sobre fidelidade. E aí eu pergunto a eles: do que seria a sociedade se não existisse a fidelidade entre um homem e uma mulher? Você não poderia ter uma sociedade, essa é que é a verdade. Porque uma sociedade onde você não tem uma fidelidade de união na constituição de uma família, você ficaria como se fosse uma grande, enorme orfanato, vamos dizer assim, né? E dentro de um enorme orfanato, alguém teria que tomar conta disso. E quem tomaria conta disso? O Estado? Nós colocaríamos então todos como sendo filhos do Estado? Eu acredito que alguma experiência nós já tentamos na história e vimos que os resultados não foram bons. Veja, nós estamos vivendo na China atualmente uma experiência única no mundo. Os chineses, durante várias décadas, foram proibidos de ter mais do que um filho. E até por algumas circunstâncias culturais, eles davam preferência ao filho homem
e matavam quando nascia uma menina. Hoje a China tem uma diferença de homens para mulheres que em algumas cidades começa a ser extremamente significativo. E problemático. E eles já estão revendo isso. Então, veja, quando se fala de família, quando se fala de fidelidade, nós estamos falando de valores. E nesses valores, nós estamos falando de uma educação de sexualidade que possa propor às crianças, antes de mais nada, o respeito ao seu semelhante. Porque quando eu deixo de ter o respeito ao semelhante, eu realmente passo a ter uma educação sexual totalmente distorcida. E aí eu caio simplesmente no interesse do sexo genital, onde no lugar de eu ver no outro uma pessoa, de ver um ser humano com quem eu estou me relacionando honestamente, eu passo a ver no outro apenas um objeto de satisfação pessoal meu. Entendi. E a diferença é muito grande, porque quando eu vejo um objeto de satisfação no outro para mim mesmo, eu estou sendo egoísta. É verdade. Agora, quando eu vejo no outro uma pessoa que merece o meu carinho, que merece o meu respeito, que merece a minha atenção, eu estou compartilhando uma ação de amor. E aí eu mudo totalmente o desenvolvimento da sociedade e eu não vou ter crime nenhum. É verdade. Porque o amor não é compatível com a criminalidade. Agora, o egoísmo é a fonte da criminalidade. Professor, o assunto é muito interessante, né? Eu acho que demandaria 2, 3, 4 programas. Professor, o senhor implantou na universidade da qual o senhor é professor uma nova disciplina. Eu queria que o senhor falasse sobre ela e o que levou ao senhor implantar ela. A disciplina ela se chama Espiritualidade e Medicina. Eu assisti num dos congressos sobre os médicos cristãos, o professor Roque Savioli. O professor Roque Savioli é cardiologista do Instituto do Coração, falando sobre a sua experiência pessoal no Instituto do Coração e nos Estados Unidos. E nós, então, quando saímos desse congresso, saímos realmente no intuito de tentar promover na Unifesp uma disciplina assim, que foi muito bem acolhida. Qual o objetivo dessa disciplina? É levar, associada a uma formação técnica que é imprescindível ao profissional da área da saúde, uma formação também humana. Lembrar aos alunos que hoje, até pelo crescimento explosivo da tecnologia, precisam demandar uma carga horária muito grande. Em que curso você implantou essa disciplina? No curso de medicina, e depois o curso de enfermagem nos convidou. E até o interesse no curso de enfermagem tem sido bastante significativo. E tem sido muito bom porque as vagas oferecidas nos últimos 4 anos que nós começamos, todas foram preenchidas. E nós percebemos que os alunos, eles passam a ver esta visão transcendente do ser humano que todos nós temos. Não é uma questão de se tratar de formação religiosa, mas é ver naquele organismo não somente reações biomoleculares, mas ver que aquele ser é um ser de transcendência. É um ser que tem espiritualidade e é um ser que se manifesta nessa espiritualidade interagindo no seu processo saúde e doença. Professor, eu vivo num estado, Mato Grosso, que é campeão na produção de grãos, é campeão na agricultura, na pecuária. E como o Brasil inteiro é péssimo na educação, é péssimo na saúde. E vejo uma matéria dessa de relevância. Se algum diretor de alguma universidade estiver nos assistindo nesse momento e tiver um interesse na implantação dessa disciplina em Mato Grosso, pode contar com o senhor? Seguramente. E olha, é uma tendência no Brasil que isso possa acontecer. Nos Estados Unidos, que há cerca de 20 anos, nós tínhamos só 2 faculdades com essa disciplina. Hoje nós já temos mais de 100 faculdades nos Estados Unidos, que se trata de espiritualidade e medicina. No Brasil nós começamos a questão de 5, 6 anos atrás, mas nós temos observado um grande crescimento no interesse por parte dos profissionais. Ok. No próximo bloco do programa Cláudio Alves Sem Censura, gravado em São Paulo, Dr. Valdir Reginato falará sobre sexualidade,
o momento certo de abordar o assunto com as crianças, quem deve tomar a iniciativa, o filho, o pai ou a mãe? As respostas logo depois do intervalo. Fique com a gente. O programa Cláudio Alves Sem Censura volta já. Fique sabendo sem censura. A puberdade é um período em que ocorrem grandes mudanças biológicas e fisiológicas no corpo humano. É neste período que o corpo desenvolve-se fisicamente, tornando o indivíduo biologicamente capaz de gerar filhos.